hoje nós vamos trazer sobre depressão, não na ótica de conceito, na ótica de sinais, como sempre já trouxemos em outros momentos, né? Eu tenho uma live, sim, onde nós falamos bem detalhado sobre a depressão, mas hoje eu resolvi afunilar um pouco e trazer, na verdade, sobre como a depressão acontece, não só em relação ao... Desculpa, gente, o telefone aqui deu uma travada. Então, não só em relação a sinais, sintomas, porque isso já ficaria repetitivo por nós já termos conversado, mas principalmente em como podemos ajudar essas pessoas, né? Porque existe uma preocupação muito grande em relação à prevenção, em como nos defendermos, na verdade, contra, né, essa doença. Quem tem consciência, na verdade, que é doença, porque muitas pessoas ainda não têm. E aí o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é justamente esse, né? Que para quando você deseja ajudar alguém com depressão, o primeiro ponto que a gente precisa se atentar é o reconhecimento. É compreender que existe sim a depressão enquanto doença, que ela assim como várias outras doenças, ela precisa ser tratada e que seus sintomas eles podem ser observados. Então esse olhar diferenciado, esse olhar delicado, é o primeiro ponto para quem quer ajudar. Observar, de repente, alguns sinais e sintomas, como eu trago às vezes, começou a perceber a questão da higiene pessoal, o humor sempre oscilando, algumas questões como o próprio diálogo sempre muito difícil. As pessoas que sofrem de depressão, gente, na grande maioria das vezes, elas não se sentem à vontade, não só de depressão, como os diversos transtornos mentais. Não se sentem tão à vontade, não é com todo mundo que elas se sentem à vontade de afirmar que sofre dessa doença, de entrar em detalhes sobre isso, né? Eu escuto muito isso de pessoas que não se sentem bem, que é desconfortável, inclusive, fazer com que as pessoas percebam, né? Então, conseguir observar esse olhar, observar com esse olhar cuidadoso que algo está diferente, que esses sinais podem sim ser doença, é o primeiro ponto. Após isso, gente, um segundo ponto que eu trago para vocês e aí, eu percebi que aquela pessoa está diferente, eu percebi que tem mal-humorada, só quer dormir, não sai de casa, começa de repente a demonstrar um certo desleixo em relação aos próprios cuidados pessoais, de higiene, e aí? Isso pode ser depressão. Então você não pode chegar, não é que não pode, mas o ideal não deve chegar para alguém que sofre de repente desse transtorno e apontar essa pessoa. Você está doente? O que você tem, né? Às vezes essa forma um pouco agressiva pode reprimir essa pessoa e tornar ainda mais difícil o reconhecimento e a aceitação em relação ao problema. Então, você saber chegar de forma discreta, de forma acolhedora e questionar, olha, eu percebi uma diferença, você está um pouco diferente, está tudo bem com você? Posso ajudar? Então, é diferente de você chegar apontando essa pessoa, né? Você conseguindo chegar para essa pessoa com esse olhar de cuidado, passando para essa pessoa que você está realmente preocupado, que você está realmente com um certo cuidado em relação ao que ela está demonstrando, né? Através desse comportamento diferente. Então, a partir desse momento que você consegue olhar com esse olhar mais cuidadoso e fazer a abordagem correta, como eu falei, não invasiva, não agressiva, mas de forma cuidadosa, é importante saber ouvir, porque parece simples, gente, mas a gente hoje está numa sociedade que às vezes fala muito mais do que ouve, e as pessoas que sofrem, né, de transtornos precisam ser compreendidas e ouvidas. Nem sempre você vai conseguir sentir, óbvio que não, a dor é muito individual, nem sempre você vai entender exatamente que dor é essa. Mas alguém que sofre de um transtorno mental, quando sabe que alguém está ali com um olhar de compreensão, acolhendo, pode ter certeza que isso já é um conforto enorme, tá? Elia alguma coisa, não entendi aqui, mas Elia Pá está aqui fazendo uma pergunta para a gente. A própria pessoa percebe que está com depressão? Olha, dependendo dos casos, é possível sim, tá? Às vezes o que acontece é uma dificuldade de aceitar, porque
acontece muitas vezes que a depressão ela pode culminar tanto em pessoas aparentemente com um perfil mais sensível, mais delicado, mas existem pessoas também, Elia, com um perfil de personalidade mais forte, com um perfil encorajado de ouvir do outro e de repente se vê com um problema de saúde mental, sim, como vários, não só depressão, como qualquer outro. Então, às vezes, a dificuldade de aceitar, né, a dificuldade de compreender que pode sim estar sendo vítima de uma doença como essa, dificulta a questão do autodiagnóstico, né? Quando eu falo do autodiagnóstico, não necessariamente quem sente vai diagnosticar, mas a atenção, será que é depressão? Então, e é muito importante quando isso acontece, porque assim como o olhar do outro é importante para o cuidado, né, para ajudar, quando esse olhar de aceitação ocorre com quem sofre de depressão, é muito importante, por quê? Porque vai ajudar muito mais em relação à busca pelo tratamento, tá? Boa noite, doutor Tiago. Tiago também, psicólogo muito competente, está aqui com a gente participando. Então, retomando, né, como eu estava falando. Então, em relação à abordagem, como eu falei, né, a identificação, a abordagem, depois de abordar, sabe ouvir, como eu falei, aparentemente é algo simples. Mas muitas vezes, quando a gente ouve, né, no senso comum, a tendência é que a gente opine, é que a gente dê opiniões em relação ao que está acontecendo, o que pode ser. Muitas vezes a gente escuta demais acontecer aquela coisa, é falta de Deus, é falta de uma religião, é falta de um namorado, enfim, cada uma às vezes que chega, né, com alguma falta, com alguma justificativa para aquilo. E isso pode angustiar muito mais em relação a quem sofre de depressão, porque a depressão, ela não necessariamente ela tem uma causa óbvia. Né? E isso é angustiante, porque um cenário que aparentemente pode ser extremamente simples e adequado não é o suficiente para que uma pessoa com depressão se recupere, né, sozinha. Então, quando alguém sabe ouvir de forma desprendida, sem preconceitos, sem opiniões formadas, apenas ouvir e tentar acolher. Esse é o principal, um dos principais argumentos, uma das principais dicas que eu trago para quem tem o desejo de ajudar alguém que sofre em relação à depressão. Tá bom, gente? Então, esse diálogo empático, como eu falei, e o que é diálogo empático? Né? É justamente esse diálogo que você demonstra para o outro que compreende. Porque, como eu já falei antes, né, não necessariamente essa pessoa vai sentir, vai entender a dor do outro, mas a compreensão e a aceitação é importante. Olha só, o doutor Tiago também é psicólogo, está aqui contribuindo com a gente. Ouço muito isso, fraqueza, exatamente. O que a gente sabe, né, doutor Tiago, que essa questão da fraqueza, ela é puro mito. Inclusive, eu fiz coloquei hoje no History, que muitas vezes é o contrário. Alguém que demonstra ter um perfil muito forte, né, quer ser forte demais, acaba, na grande maioria das vezes, ultrapassando seus próprios limites, por ser tão forte. Então, não tem nada a ver em relação à fraqueza, doença, né? Ninguém fica gripado porque é fraco, porque é forte. É uma questão imunológica, é uma questão, enfim, de vários outros fatores, assim como a depressão, por ser também doença, tá bom? Beth está aqui contribuindo também, fazendo a pergunta: a pessoa poderá usar a depressão como desculpa? Olha só, gente, isso é muito delicado, tá? Essa pergunta, por que é tão delicado? Porque a depressão, por ser uma dor muito íntima, né, muito individualizada, é muito complicado a gente julgar e saber discernir quando a pessoa está usando realmente como desculpa ou não. Infelizmente, é uma possibilidade. A gente sabe que tem questões morais que ultrapassam, né? Mas a gente não pode culpar de forma geral a sociedade por isso, porque a depressão ela existe enquanto doença e ela pode oscilar. Não necessariamente alguém que tem depressão ela vai estar o tempo todo dormindo, o tempo todo triste, chorando. Alguém que tem depressão pode tranquilamente sair à noite, passear, aparentemente estar feliz e em um dado momento perceber que realmente não está feliz e começar com pensamentos negativos, com dificuldade de interação, e aí vem muitas vezes até aquele efeito rebote,
né? Que é um efeito onde você vai, às vezes até no próprio tratamento isso é possível, a questão da recuperação, e você acaba realmente confundindo um pouco. Tá? É possível, mas a gente não pode tratar isso como uma regra, né? Tem que ter muita delicadeza em relação ao que realmente pode ser depressão ou não, tá bom? E o cuidado, principalmente, de não julgar, que é, inclusive, o principal ponto que eu trouxe nesse comecinho, né? De quem, quando a gente pretende ajudar alguém, não é bacana, não é interessante que a gente julgue, né? Mas que a gente ouça e tente orientar aquela pessoa, mas eu vou mais na frente vou explicar para vocês que tipo de orientações podem ser feitas, mas jamais em relação ao contexto direto na vida daquela pessoa, tá? Teve um seguidor que fez uma pergunta, eu estava ainda respondendo a da colega, acabei, se você puder repetir, por favor, você pode repetir que eu vou ler e vou responder, tá bom? Vou dando seguimento e aí a gente vai ajustando aqui, tá? Boa noite, Tássia, Tatiane, tá aqui também, doutora Tatiane, contribuindo, psicóloga também excelente. Doutor Tiago está falando aqui, eventualmente pode haver barganha. Exatamente. Né? É uma das formas, muitas vezes, né, de se comportar, inclusive pelas questões da oscilação. Como eu falei, que alguém pode sim sorrir, né? Mas não necessariamente ele está com depressão, mas não necessariamente ele está triste o tempo todo. Por isso que é tão delicado, né? Então, gente, seguindo, eu tento seguir um roteiro para a gente não ficar sem, de repente, para a gente tentar trazer o máximo de informações. Mas é importante que vocês perguntem, porque o que de repente eu não consegui trazer, vocês perguntando, a gente pode acrescentar, e às vezes a dúvida de um pode ser a de outros, não é isso? Então é isso, vamos continuar, gente. Então, a partir desse diálogo e dessa disponibilidade que você precisa se mostrar para o outro, é muito importante, veja bem, eu falei primeiro da importância do... Boa noite, já, que está aqui conosco, né? Eu falei da importância, então, da atenção dos sinais, de como abordar, né? Que é interessante, que foi o que eu detalhei, da dificuldade de não julgar, né? Da forma adequada de você ter um olhar acolhedor e um diálogo empático. Mas tem outra questão também que não menos importante e que inclusive pode ser um divisor de águas de alguém que sofre com depressão, e é quando o amigo pode ajudar de forma extremamente significativa, tá? Rosiane está aqui nos perguntando, tem causa hormonal? Quando é herança familiar, como tratar? Isso, eu passo já para essa informação, vou só concluir o que eu já comecei aqui e a gente volta, que é uma informação importante, tá, Rosiane? Então, como eu falei, gente, o que eu falei que pode ser um divisor de águas, é que quando uma pessoa pode estar ali na companhia de alguém que sofre com depressão, é muito interessante, se tiver alguma forma de contribuir com alguma opinião, com alguma forma, o que falar, né, no momento desse. Gente, daí a importância da boa informação, se informar em relação aos cuidados, aos sinais, e abrir diálogo com essa pessoa de como ela pode ser ajudada pela busca de profissionais adequados. Por isso que eu falei, pode ser sim um divisor de águas, porque quando a pessoa não está ainda em tratamento, ocorre muito, como eu trouxe antes, a resistência. Não, eu que sempre fiz tudo, eu que sempre fui independente e agora com depressão, não pode ser. A gente escuta muito isso. E na verdade, às vezes não. Às vezes acontece sim, muitas vezes pode ser sim depressão. Então, quando você tem um argumento para essa pessoa que isso é comum, que isso acontece, não é a última pessoa, que tem várias pessoas que sofrem disso e que pode ser tratada, onde buscar ajuda. Infelizmente, a gente vive num país que alguns municípios ainda não têm os profissionais de formas tão fáceis, mas dentro das possibilidades, ter informações adequadas é importante, tá? Boa noite, Carídia. Carídia está aqui também fazendo uma pergunta. O que fazer para ajudar quando o indivíduo não interage com ninguém e se mergulha nessa perturbação? Falo já, eu já comecei a falar um pouquinho, mas a gente pode se aprofundar um pouco, tá? Mas voltando à pergunta da colega inicialmente, ela perguntou se existem causas hormonais. Gente, existe sim, não só hormonais, porque as causas da depressão dificilmente é uma causa apenas. Você tem uma notícia ruim, você passar por um momento difícil e ficar triste, isso é comum. Muitas vezes o que ocorre? Você já vem com um desequilíbrio, esse desequilíbrio ele pode ser sim fisiológico,
E aí tem o fisiológico, o psíquico, as causas sociais. Então, geralmente, são vários fatores. E quando ocorre esse desequilíbrio, acaba, sim, a depressão, né, culminando na depressão. E digo mais, não só as questões hormonais, né? Existem questões como, por exemplo, o próprio sódio, cortisol, serotonina. Então, você veja que são hormônios, são produções, na verdade, de substâncias que acabam realmente desenvolvendo, né, doenças simples, por exemplo, como anemia, pode desenvolver sinais que pode se confundir, inclusive, com a depressão. Então, quando ocorre uma desorganização fisiológica, psíquica e, às vezes, desencadeada a partir de causas sociofamiliares, acaba que tudo isso junto pode, sim, ser o fator disparador, né, de uma doença, no caso a depressão, tá bom? Não só a depressão, como vários outros transtornos, tá? Mas hoje a gente vai trazer um pouco sobre a depressão, que é o que a gente, enfim, foi o nosso propósito, né? Caridia fez uma pergunta, Caridia, foi quando a pessoa é muito fechada, né? O que podemos fazer? Gente, tem que se respeitar. Muitas vezes, como eu falei, é muito difícil para alguém que convive com a depressão ou com qualquer outro transtorno expor isso. Então, não adianta muitas vezes você ficar, não, fale comigo, mostre-se disponível, tá? Mostre-se disponível, deixe claro para aquela pessoa que você está ali do lado, que pode sim ouvi-la de forma desprendida de preconceito, porque isso é a principal forma de ajudar. Tá? A partir disso, conseguindo abrir esse diálogo, muitas vezes só estar ali perto, né? Às vezes contribuindo, essa pessoa não quer conversar, convida para uma caminhada numa praia, convida de repente, você pode, se for alguém mais próximo, eu trago muitas vezes o contexto familiar, porque o contexto familiar, ele acaba sendo o que sofre mais impacto, né? Mas não necessariamente só no familiar. Às vezes o próprio contexto, às vezes um vizinho, enfim, um amigo mais próximo também pode fazer esse papel, tá? Mas é como eu falei, é mostrar-se realmente disponível, desprendido de julgamentos, e a partir do momento que você consegue introduzir, se envolver com essa pessoa de forma amigável e de repente desenvolver alguma atividade junto, fazer um lanche, fazer um passeio, fazer uma caminhada, entrar de repente, iniciar um tipo de atividade física, são formas de você tentar chegar para uma pessoa sem estar invadindo, né, sem ser deselegante e invasivo, porque isso muitas vezes é muito pior, mas ao mesmo tempo você se mostrando companheiro, né, que está ali do lado, tá? Tem uma colega nossa, boa noite, Ronicleia, né, tá aqui também conosco, está fazendo uma pergunta: qual a melhor maneira de lidar com perca de um filho para não entrar em depressão? Olha só, é bem delicada essa pergunta, porque não existe uma resposta única para isso. Tá? É óbvio que uma situação como essa, né, de luto, é uma situação que naturalmente ela já requer um apoio psicológico, tá? A questão da depressão ou não, ela vai muito de cada pessoa, mas colocar esse sentimento realmente, conseguir expor esse sentimento num ambiente adequado, ter um ambiente familiar, na medida do possível, mais saudável, que possa fazer com que você elabore essa dor, essa perda, né, de uma forma, depende muito também de cada pessoa, né, como eu falei, às vezes uma pessoa precisa chorar mais, outras precisam chorar menos, outras gostam de conversar mais, outras menos. Então, não existe fórmula, Ronicleia, para uma perda como essa, para um processo de luto, mas o que a família ou a rede de apoio, que é o fórum daqui hoje, né, que é a proposta daqui hoje, pode estar fazendo, é proporcionar um espaço para essa pessoa nessa relação, que essa pessoa possa realmente expor esse sentimento de forma desprendida, de forma mais à vontade possível, tá bom? Então, continuando, né, gente? Vou tentar continuar, a gente também não podemos nos prolongar muito, questão do horário, mas, como eu falei, então dentro dessas dicas, né, a partir dessa informação, a partir dessa busca, como eu falei, da facilitação pela busca dos profissionais adequados, eu falei para vocês também da importância de vocês se mostrassem companheiro, mas eu trago também uma ressalva, que um bom companheiro para alguém que sofre de qualquer transtorno, de qualquer problema psicológico,
não pode ser de jeito nenhum, gente, um super-herói. Não pode ser um salvador da pátria, tá? Porque o que acontece é que muitas vezes, pelo amor, pelo carinho que se tem dentro dessa relação, a pessoa acaba assumindo uma responsabilidade e isso é muito forte, pode ser muito pesado. Então, justamente por quê? Porque tem vínculos, tem outras questões envolvidas e que às vezes a própria pessoa que quer ajudar, se ela não tiver realmente essa compreensão e esse manejo adequado, pode fazer, inclusive, com que a sua própria saúde mental se comprometa nesse processo. Então, claro que você não vai se afastar, mas é importante que você se coloque, mas que você seja um mediador, uma ponte, na verdade, para que essa pessoa busque ajuda, uma ajuda adequada, porque o TRAC tem os pilares, né, de tratamento, de ajuda, que é os cuidados médicos, os cuidados psicológicos e o apoio familiar, sociofamiliar. Então, quando a gente fala desses 3 pilares, óbvio que a gente traz cada um com suas competências. O médico ele vai tratar de acordo com as competências médicas, o psicólogo vai tratar de acordo com as competências dentro da psicologia e a rede familiar e o apoio familiar, né, enquanto parte importantíssima nessa rede, ela precisa estar realmente bem amparada, que inclusive o próprio psicólogo também pode colaborar com isso, tá? Para que seja justamente facilitador de um ambiente e de acesso à pessoa que sofre de depressão aos cuidados necessários, tá bom? Por nada, tem alguém perguntando aqui, quando uma herança familiar, como tratar para não deixar de levar pelo ambiente familiar conturbado? Olha, não ficou muito clara, tá? Alguma coisa sobre o ambiente familiar, não ficou muito clara, você tá apagando, eu não consegui ler completamente. Você repete a pergunta, tá bom? Que aí eu volto e tento te responder. Então, boa noite, algumas pessoas chegando. Gente, quem não conseguiu acompanhar o comecinho, eu vou deixar salva, tá? De repente alguma informação a gente pode estar trazendo. Boa noite, Lucineide, doutora Lucineide Tagino, psicóloga também aqui. Podendo contribuir, estamos abertos, tá bom, doutora Lucineide? Boa noite. Então é isso, gente. Diante dessa ressalva, como eu falei, eu trago isso como importante, porque, como eu falei, a gente tem que respeitar nossos limites e agir e atuar de acordo com as nossas competências, né? Então, outra coisa importante que eu trouxe, eu coloquei até enquete e achei interessante, porque quando a gente fala dessa rede de apoio, né, medicamentosa, psicológica e familiar, como eu falei, o médico, o psicólogo, ele já domina suas competências, mas a família nem sempre está preparada, né? Inclusive, teve um seguidor agora, que eu não consegui ler tudo, mas ele falou sobre a questão do ambiente familiar conturbado, que isso realmente influencia demais. Um ambiente acolhedor, um ambiente adequado, que tenha realmente atitudes compreensivas em relação a esses transtornos, com certeza ele vai ser determinante para uma recuperação, para uma reestruturação psíquica mais promissora, tá bom? Então, por isso que dentro da rede de apoio, a questão familiar é importante, né? Quando eu digo familiar, sociofamiliar, porque os amigos também entram nisso, às vezes o ambiente de trabalho, que hoje é muito bom, que hoje as pessoas já reconhecem muito mais essas questões em relação aos transtornos mentais. E aí a gente da psicologia fica muito feliz, porque a gente sabe que diante de tantos preconceitos, diante de tantos mitos, enfim, que a gente escuta, cada vez mais as questões psicológicas elas estão realmente sendo reconhecidas, e sendo reconhecidas a gente sabe que as possibilidades de serem tratadas são muito maiores, não é isso? Então, gente, eu acho que de modo geral, eu acredito que eu devo ter trazido, né, várias, eu trouxe acho que os principais pontos em relação a esse apoio que vocês podem estar facilitando aí. Vou deixar a live salva, tá? Lembrando, gente, que cada situação é única, assim como o ser humano tem sua singularidade. Então, óbvio que eu trouxe aqui alguns pontos, é importante considerá-los, mas é importante principalmente sentir, né? Às vezes uma pessoa mais fechada, às vezes uma menos, como a gente acabou de trazer, inclusive, com o colega antes que fez algumas questões. Então, é muito interessante quando a gente tem esse respeito. Às vezes, você que quer ajudar é uma pessoa mais expansiva, uma pessoa que gosta mais de conversar, e às vezes a outra pessoa não, e vice-versa.
Então, ter essa sensibilidade de saber chegar junto, de respeitar, inclusive, esse limite, né? Será que ela está disponível para conversar, quer conversar comigo? O importante é que vocês, como eu falei, se mostrem disponíveis, se mostrem abertos e com um olhar de compreensão para que essa pessoa consiga expor e expressar o que pode estar sentindo, tá bom? Outra coisa importante, gente, para quem tem dificuldade de acesso, tem o CVV, tá? Que é o Centro de Valorização à Vida, é 188, que é um número de um telefone, você liga de qualquer lugar. Eu vou até colocar depois um post, porque é bem interessante, porque, como eu falei, infelizmente, alguns lugares ainda têm dificuldade de acesso por vários fatores, né? Questões sociais, financeiras, enfim. Então, é um serviço muito bacana, porque ele, de certa forma, ele acaba democratizando o acesso a essa escuta qualificada. Então, fica também a dica para quem tem, de repente, esse amigo, esse parente que não sabe ajudar, sugerir, de repente, ligar para esse serviço, que é bastante, tem ajudado muitas pessoas, inclusive facilitado aí o cuidado e o acesso a cuidados, tá bom? A cuidados importantes. Tá? Então é isso, gente. Agradeço quem participou, quem fez perguntas. Geralmente, quando a gente conclui nossa live, eu fico um pouquinho disponível, alguns minutos aqui ainda respondendo. Então, se alguém de repente não quis se expor, tinha alguma dúvida, se alguma resposta não foi dada de forma, enfim, clara o suficiente, eu estou disponível, tá bom? Vou deixar a live salva, se vocês quiserem ajudar, inclusive, a divulgar, a levar outras pessoas, são informações importantes, não só, como eu falei, para quem convive com essa doença, mas principalmente para quem precisa de ajuda ou quem quer ajudar, é isso? E às vezes não sabe como. Oi, Dona Graça, boa noite. Estamos concluindo nossa live. Carid já está aqui também ainda perguntando. O mais difícil é identificar pessoas que estejam nessa situação, mas não transparece, sofre sozinho. Acontece muito isso sim, tá, Carid? Mas é aquilo que eu falei. Muitas pessoas sofrem sozinha, mas quem realmente vive próximo consegue sim. Porque a depressão, ela não está só na tristeza, ela acaba influenciando nos distúrbios do sono, ela acaba influenciando nos distúrbios alimentares. Então, qualquer alteração, não só de humor, mas na alimentação, nos cuidados da higiene, nas tarefas rotineiras do dia a dia, é importante a gente observar e estar sempre aberta para o diálogo. Não é fácil, por isso, como eu falei, ninguém pode se autodiagnosticar, né? Mas é interessante, quando a gente percebe algo diferente, se aproximar, chegar junto e se mostrar companheiro, não super-herói, como eu falei, mas companheiro. De repente, o que está acontecendo, como é que eu posso ajudar, que isso é o que realmente faz a diferença, tá bom? Por hoje é